Olá, sejam bem-vindos a mais um Acadêmicos. Eu sou Irlândio Salles, o seu professor de Química. A nossa aula tema de hoje é sobre o átomo de carbono. Alguns objetivos da nossa aula são bem claros. Primeiro, compreender as características básicas do átomo de carbono, sua localização na tabela periódica, a respeito de sua tetravalência, ligações múltiplas que o átomo de carbono estabelece e sua afinidade eletrônica. Dando continuidade à nossa aula, por definição, o átomo de carbono do latim carbo, carvão, é um elemento químico de símbolo C, número atômico 6, o qual tem 6 prótons e 6 elétrons, possuindo uma massa atômica de 12 unidades. Em temperatura ambiente, ele se encontra no estado sólido. Dependendo das condições de formação, pode ser encontrado na natureza em diversas formas alotrópicas, carbono amorfo e cristalino, em forma de grafite ou ainda diamante. Pertence ao grupo ou família 14A, anteriormente chamado de IVA. Dando continuidade, pessoal, à nossa aula no próximo slide, o carbono 12 ele tem algumas características interessantes, como podemos observar. Na figura, nós temos um conjunto de átomos de carbono agrupados. O carbono ele possui o número atômico 6 e possui massa atômica igual a 12. Vamos verificar sua posição na tabela periódica. O carbono ele pode ser encontrado na família 14 ou 4A, como é atualmente descrita. O carbono ele encontra-se entre a família dos halogênios e entre a família dos metais pós-transição. Ok? Ele é um não metal. Ao entrarmos aqui no átomo de carbono representado, nós podemos identificar algumas informações gerais bem importantes. A massa atômica do átomo de carbono é de 12,011 unidades. O carbono 12 ele não é radioativo. Ele pertence à série dos não metais. Possui número atômico 6. Sua configuração eletrônica no diagrama de energia dá-se da seguinte forma: 1s2, 2s2, 2p2, possuindo assim, então, na última camada, a camada L, apenas 4 elétrons. Algumas informações físicas importantes a respeito do átomo de carbono é que, normalmente, na natureza, em seu estado fundamental, ele é encontrado no estado sólido. A sua densidade é de aproximadamente 2,267 gramas por centímetro cúbico. Seu ponto de fusão é de 3.825 Kelvin. O ponto de ebulição é de 5.100 kelvins. Essas informações aqui, elas não são tão interessantes para a nossa aula. Dando continuidade, informações atômicas. O seu estado de oxidação vai ficar entre mais ou menos 4 e 2. Possui um raio covalente de 0,77 angstrom, eletronegatividade de 2,55, raio atômico de 0,91 angstrom, volume atômico de 5,3 cm3 por mol a menos 1. Exibe uma estrutura cristalina hexagonal compacta e um potencial de ionização de 11,26 eletronvolts. Ok? Pessoal, voltando para os nossos slides, podemos observar ainda algumas outras informações interessantes. Com relação à sua tetravalência, do átomo de carbono é sua propriedade de formar 4 ligações covalentes, ou seja, ele disponibiliza 4 elétrons ligantes. Isto porque em sua camada de valência, o átomo de carbono possui 4 elétrons livres. Como vimos anteriormente, o átomo de carbono ele possui apenas 4 elétrons na sua última camada, que é justamente a camada L. Possui apenas 4 elétrons. Dando continuidade, podemos observar o seguinte: o átomo de carbono neutro ele possui 6 prótons e 6 elétrons. Logo, sua distribuição eletrônica no diagrama de energia dá-se da seguinte forma: 1s2, 2s2 e 2p2 na camada L. Sendo assim, podemos observar que ele possui apenas 4 elétrons na sua última camada. Dando continuidade, as ligações múltiplas que o átomo de carbono consegue fazer. Bom, são elas. São ligações simples, ligações duplas e ligações triplas. O átomo de carbono ele pode fazer ligações simples entre outros átomos de carbono e também entre átomos diferentes, como o átomo de hidrogênio. O átomo de carbono também ainda pode fazer ligações duplas com outros átomos de carbono
e também com átomos diferentes, como o oxigênio. E o átomo de carbono ainda pode estabelecer ligações triplas entre o próprio átomo de carbono com outros átomos de carbono e também com átomos como o átomo de nitrogênio. Essa principal característica de poder estabelecer ligações entre si e outros átomos permeia o carbono como um dos elementos bases para a química orgânica. Sendo assim, por fazer ligações consigo mesmo, ele consegue estabelecer cadeias enormes e de diversas formas, as mais diversas cadeias carbônicas possíveis. Carbono grafite, carbono diamante, ele está presente em moléculas orgânicas, em proteínas, em aminoácidos e assim por diante. As cadeias carbônicas, elas estabelecem a chave para a química orgânica. O que estudamos na aula de hoje, pessoal? Na aula de hoje, estudamos as características básicas do átomo de carbono. A sua tetravalência, que é justamente a propriedade que o átomo de carbono tem de estar fazendo ligações com outros átomos e consigo mesmo, estabelecendo um total de 4 ligações. Ligações múltiplas, como ligações simples, ligações duplas e ligações triplas. As ligações simples ele consegue fazer entre átomos de carbono e outros átomos diferentes, assim como as duplas e assim como as triplas. Essa característica principal do átomo de carbono de estabelecer diversas ligações entre si e outros átomos permeia ele como chave básica para a química orgânica. Justamente essa afinidade eletrônica que o átomo de carbono tem de estar se ligando a metais e não metais lhe confere status de maior importância na química orgânica. Bom, acadêmicos, a nossa aula foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar o like aí, porque é muito importante para o nosso canal. Se você não gostou, dá o dislike aí, sua opinião. Até a próxima aula e bons estudos!